Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, aqui direto da redação da Tribuna de Minas. Hoje eu tenho a companhia de Márcio Santos, Leonardo Costa, Bruno Keller e a gente vai comentar nessa primeira parte do Mesa a eliminação do Tupi da Série C do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o não acesso do Tupi à Série C é o que todo mundo estava torcendo para que acontecesse. Depois da derrota de 2-0 para o Fortaleza jogando no Ceará, o Tupi acabou vencendo por 1-0 aqui em Juiz de Fora, mas não foi suficiente. Quem acompanhou o jogo gostou do que viu em termos de empenho, pelo menos, do time, de entrega, né, Márcio? Para mim foi a melhor partida do Tupi. No campeonato inteiro. No campeonato inteiro. Das que eu pude acompanhar também. O time jogou muito bem. Criou muitas chances. Aquilo que a gente vinha falando aqui, a preocupação com o ataque, mas criou muitas oportunidades e foi penalizado pela péssima arbitragem, né? Então, até a bola na mão, está discutindo com o Léo em relação bola na mão, mão na bola, ou se tem um critério efetivo para se dar pênalti, ou não dá em situação nenhuma. Então, da mesma forma que deram para o Fortaleza lá, deveria ter dado também para o Tupi nesse jogo. Mas, obviamente, há critérios diferentes e acabaram realmente aí prejudicando o Tupi nesse sentido. Sobre os outros dois gols anulados também, né, em relação à atuação da arbitragem. Impedimento. Os dois foram não foram legais. O primeiro, o Ítalo estava muito adiantado, ainda aos 2 minutos do primeiro tempo, e o segundo foram 2 erros em sequência da arbitragem, né? Que no lançamento de origem do lance, o Marcel joga a bola na área, o zagueiro Helder está impedido e o árbitro não marca. Aí na sequência do lance, o Ítalo novamente acaba fazendo o gol em posição legal, e aí sim o impedimento foi dado de forma equivocada, uma lambança em dose dupla, né, da arbitragem. 2 vezes errado. Mas tirando isso, o Tupi se jogou no ataque, foi empurrado pelo torcedor, quase 6 mil presentes, cerca de 1.500 do Fortaleza. O Fortaleza praticamente não ameaçou a meta do Tupi. Ameaçou. Foi muito, o Paulo Henrique pouco atuou. A gente via mais o Paulo Henrique correndo para cobrar tiro de meta. Com rapidez. Ele não fez, né? O time do Fortaleza não teve chance clara nenhuma de gol. Não teve nenhum. E o Tupi teve diversas chances, mesmo com os gols anulados, o pênalti não marcado. O Tupi, o Romarinho perdeu um gol feito, um gol que era ele e 2 zagueiros, nem goleiro estava o goleiro estava na meta, o Marcelo Boeck. O próprio Ítalo acertou o travessão em uma jogada, mas o Boeck também salvou uma bicicleta do Helder, um chute de fora da área no ângulo do Marcial. Seria um golaço. E ele tinha pouca distância entre ele e a bola, né? Ele conseguiu atingir uma força que surpreendeu, né, pela distância entre o jogador e a bola ia na gaveta. E era uma precisão, era um chute muito preciso. O goleiro foi muito, muito bem. Eu queria destacar rapidamente a atuação da trinca de zagueiros. O Ailton, ele optou pela volta dos 3 zagueiros, né, como a gente até antecipou durante os treinamentos da semana, e todos os 3 zagueiros foram bem. O Edmário, mais pela esquerda, ajudou muito ofensivamente, surpreendeu também a defesa do Fortaleza. Tá jogando quase como um ala esquerdo, né? Pois é, o Helder teve chances de gol, também um monstro em campo, conseguiu anular o Lúcio Flávio, o principal atacante adversário, e o Fernando fez o gol, né? Depois do rebote de uma própria finalização do Fernando e da assistência do Edmário, o Marcelo Boeck acabou dando rebote e o Fernando fez o gol, que deu ainda mais fogo no jogo, né? Agora a gente fica com aquela dúvida, né? Que para alguns parece não restar muita dúvida com relação a isso, mas é sobre a permanência do técnico Ailton. O Léo não teve no jogo nesse sábado porque estava representando a facção roqueira do Mesa no Rock in Rio, para poder ver o Guns N' Roses, The Who e todo mundo. Léo, foi o grande acerto da diretoria do Tupi esse ano a contratação do Ailton? Olha, sem dúvida, né? O destaque dessa campanha na Série C do time, se você tiver que avaliar assim, não é um jogador, né? É o conjunto. É o que ele conseguiu, não só no desempenho, né, dentro do campo, mas você vê a união do time com ele, você vê como é que os jogadores acreditavam nele, era fechado com ele, né? Isso durante o treinamento era fácil de perceber, mas isso também, por outro lado, valorizou o Ailton, né? Eu acho que fica difícil o Tupi conseguir segurar ele em relação a outros mercados aí que pagam mais, né, do que os times mineiros têm pagado para treinadores, né? E o Ailton vem do Rio, né, o cara do futebol carioca, né? Eu acho que fica difícil para o Tupi conseguir segurar o Ailton aí para o Mineiro do ano que vem, né? Qual que é a informação que você tem, Bruno,
com relação a isso até o momento? Após a eliminação, na entrevista coletiva, o Ailton Ferraz confirmou que recebeu proposta da Série B durante a campanha dessa temporada na Série C, que rejeitou por optar, por querer... Ele disse que ganhou um tempo pedindo para que os clubes interessados enviassem documentos, timbrados. Falou, ganhei um tempo para poder chegar pelo menos às finais da Série C, porque eu nunca ganhei um título ainda na minha carreira de técnico, eu estou procurando um grande título. É muito difícil. Nos bastidores, o Ailton está realmente muito valorizado, como o Léo falou. E até em outras questões, acho que desde o Drups, que eu não vejo um técnico com essa do Drups naquela vez com Santa Cruz, né, que foi campeão, que eu vi uma aceitação do técnico tão grande, né, por parte da torcida, até da relação do Ailton com a torcida durante os jogos. Você via que era uma coisa diferente. Ao mesmo tempo que tinha ali uma cobrança da turma do Amendoim, tinha um respeito imenso pelo trabalho dele também. Até a atitude dele no final do jogo, né, de agradecer a torcida, de bater no escudo, beijar o escudo. Eu acho que ele conseguiu uma coisa além do time, né, virou uma figura da cidade, né. E aí 2 pontos, pegando carona, da turma do Amendoim, inclusive, antes do jogo, o Ailton entra no campo antes dos 11, né, dos 11 do Tupi. E aí o Ailton agradeceu o apoio do torcedor, o torcedor empurrou a todo momento, mas antes mesmo do jogo o torcedor gritou o nome do Ailton Ferraz, é uma coisa que a gente não via há muito tempo. E o principal... Coisa rara se vê no futebol, quando se grita o nome do técnico, geralmente ele é acompanhado de um epíteto não muito elogioso. E aí, quem acompanha o Tupi há muito tempo, também há anos e anos, eu conversei com muitos torcedores que são frequentadores do estádio municipal há 15 anos. E nós não nos recordamos de um término de jogo com uma eliminação Carijó e a torcida de pé aplaudindo todos os jogadores do Tupi. Eu também já acompanho o Tupi há muito tempo, com certeza eu posso te garantir, isso nunca existiu. Por quê? O Tupi jogou muito bem, foi garfado. O torcedor, obviamente, reconheceu a luta do time, né? Não subiu, não foi por incompetência, não foi por falta de vontade, e principalmente vontade. Todos os jogadores atuaram com muita vontade, com muita determinação. E teve a infelicidade de perder o Leandro Brasília ainda no primeiro tempo. Isso mudou demais o esquema do Ailton, tanto que na entrevista depois ele falou que ele já estava para colocar o Juninho, para poder dar um pouco mais de ofensividade ao time. Aí foi justamente na hora que ele perdeu o Leandro Brasília, ele teve que recuar um pouco mais do time, colocou o Calu, aí realmente o time acabou não tendo aí uma atuação que ele, né, esperava ter durante o jogo. Mas com toda certeza, o torcedor aplaudiu, foi reconhecendo essa luta do time, essa entrega do time. O time realmente atuou muito bem, não conseguiu por infelicidade. A gente lamenta aquele apagão no segundo tempo lá na Arena Castelão, né, que foi o Tupi paga caro, porque o Tupi merecia uma sorte melhor, não fosse também esse apagão que acabou ocasionando 2-0 da ida, que o Fortaleza acabou jogando com o regulamento debaixo do braço e conquistou esse acesso. Passando ao Campeonato Brasileiro da Série A, meus amigos, Corinthians não conseguiu vencer o São Paulo nesse final de semana. Mas também... Ruim para o São Paulo, tranquilo para o Corinthians. Santos venceu, Palmeiras venceu, Santos está fora das outras competições, Palmeiras está fora das outras competições, e o Grêmio Corinthians está fora das outras competições. O Grêmio desistiu do Campeonato Brasileiro, me parece. Mas também com a arbitragem de ontem é para desistir mesmo, né? O Renato, sabe que achei o Renato paciente na entrevista depois? Foi sim. Muito tranquilo. Ele não está pensando no Campeonato Brasileiro, entendeu? Porque o Renato não é Se isso dele. acontece na Libertadores, aí... Nossa Senhora. Mas no finalzinho da coletiva ele deu uma cutucada, né, no Corinthians. Né? Sim. Em outros jogos ele não foi bem direto, né, mas foi em outros jogos, a 2 metros do juiz ele não vê o lance. O que eu quero saber dos amigos é se Santos e Palmeiras têm condições de dar um calor no Corinthians nessa reta final. O Corinthians vem muito cambaleante, diferente do que eu mesmo falei aqui algumas vezes, ao contrário do meu amigo Márcio, que não via o Corinthians jogando mal para perder jogos. E agora eu não vejo o Corinthians jogando bem para ganhar jogo nenhum. Será que Santos e Palmeiras têm condições de ameaçar? Na minha opinião, o Corinthians segue como virtual campeão brasileiro. A diferença aumentou. O Corinthians tropeça, mas a diferença aumenta, porque o Grêmio desistiu do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu, é claro, mas o Santos ainda está muito distante do Corinthians, o Palmeiras agora também venceu o Fluminense, mas ainda está muito distante, são 11 pontos fora de casa, né? Agora o Fluminense está perigosamente perto da zona de rebaixamento. Tá começando a... Mas é difícil a gente pegar um time que esteja jogando o fim da bola no Campeonato Brasileiro. Não, e a distância?
e a distância é muito grande. Então, para mim, o Corinthians segue como... Até aquilo que a gente discutiu algumas semanas atrás, nesse segundo turno, o Corinthians ele vai manter essa diferença por também tropeço dos outros adversários, não pelas próprias forças. Competência dos outras equipes, né? O time do Corinthians, como o Del disse, está jogando muito mal. Ontem empatou com o São Paulo, porque o São Paulo quis segurar o resultado de 1-0. São Paulo impressionante, né? Em casa. São Paulo dominou, 85 minutos de jogo foram só do tricolor. São Paulo poderia ter feito 2, 3 gols, inclusive. E aí, no final do jogo, com o Cleison, que entrou na segunda etapa, acabou achando um belo chute de esquerda num rebote. Mas nem o belo chute de esquerda que destaca foi o lateral querer proteger a bola para sair da linha de fundo e consegue perder uma bola daquela. Você não achou que o Rodriguinho, se o Renato me ouviu, o Rodriguinho dá uma puxadinha no defensor e joga ele para fora do campo, não? Também, acho que deu, mas não era para tanto, né? Acho que faltou um pouco mais de malícia ali do lateral também, né? O Petros reclamou disso, né? Ele disse que no meio de campo isso toda hora é falta. Sim, que lá eu também achei. E não pode deixar de falar do Atlético, né, Márcio? E o técnico do Atlético? Na verdade, não é para ele nem ter nem chegado, é mais né? técnico, né? Não é nem para ele ter chegado, né? Então, já foi tarde, na verdade, porque o time jogando... O detalhe do Micali, ele foi treinador de categoria de base, seleção de base. Aí ele, lógico, jogou com o Valdívia, com o Cleiton, jogadores que atuaram bem com ele naquela ocasião. Mas em clube é diferente, né? Completamente diferente. E aí ele vai lógico, o jogador, se ele confia, ele trouxe de novo o Cleiton, que estava encostado no Corinthians, achando que era a solução. Não é a solução de jeito nenhum. O Valdívia não estava jogando bem nem no Inter, na segunda divisão. O Valdívia hoje é titular absoluto no Atlético, quer dizer, então tá tudo errado. Então já deu para perceber, ontem a Vitória deitou e rolou, né? Porque o Vitória jogou nos erros do Atlético, que são muitos erros. Por isso conseguiu vencer. Impressionante, a gente vê o gol do Vitória, são muitos erros defensivos do Atlético. E no papel não tem uma zaga ruim assim. Exatamente, é posicionamento, né? É posicionamento. Eu acho, não sei se o Márcio vai concordar comigo, que até hoje o Atlético está pagando o erro de ter demitido o Levir Coupe. Com toda certeza, também acredito nisso. Até hoje. Porque não conseguiu, desde então, um treinador que pegasse esse time e colocasse esse time no Atlético para jogar. Tanto que o time do Atlético tem no papel não é para estar na posição. Os treinadores que o Atlético teve depois do Levir foram horríveis. Nenhum conseguiu encaixar nada no Atlético depois do Levir. Nenhum. Olha só, falando de Atlético, então, a gente tem do Flamengo para baixo. O Flamengo tem 39 pontos, depois o Botafogo 40, Cruzeiro 40 e tal, dali para cima, né, chegando ali no G6. Dali para baixo, né, nós temos o Atlético Paranaense com 34 pontos, ok? E a partir daí Chapecoense com 31 e desce. Da Chapecoense para baixo, a gente tem Chape, Vasco, que joga hoje à noite, Atlético, Fluminense, Bahia, Avaí, Sport, Vitória, fora da zona de rebaixamento, mas no máximo 3 pontos fora da zona de rebaixamento. Tem uma quantidade enorme de times que na próxima rodada pode trocar de lugar ali e entrar na zona de rebaixamento, né? Quer dizer, o nível... o campeonato ele é nivelado por baixo, tecnicamente, ele é. Mas é emocionante. E essa briga vai até o final. Vai ser boa. Vai todo mundo esquecer o Corinthians e focar lá embaixo, né? A gente tem que acabar. O Mesa já tá ali brava, deve estar com fome, acho que não almoçou ainda, talvez. A gente tem que falar dos times que estão bem na Copa do Brasil. Quarta-feira tem decisão. Flamengo e Cruzeiro, eu acredito que não tem nada a ganho, que está aberto, mas eu tenho a minha aposta. E a sua, Bruno? Eu aposto no Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro, como mandante, consegue vencer o Flamengo no popular 1-0 aí. O Cruzeiro do Mano Menezes parece o Corinthians também, do Tite, do Carille, por que não? Acho que dá Cruzeiro. Diferente do Bruno, eu aposto no Flamengo, porque agora tem o Guerreiro, né? É outro jogo. É outro jogo. Com o Guerreiro em campo é outro jogo. Bom, eu já disse que, né, se pudesse revogar essa decisão, para mim seria melhor. Como não tem... Eu acredito, essa indefinição da questão do goleiro do Flamengo, agora vai ter que ser Muralha, né? E quem é o reserva, né? O menino de 17 anos, né? Complicado a situação do Flamengo em relação ao goleiro. Mas como o Léo disse, pelo Guerreiro, eu acho que é um resultado de 0-0 foi meio complicado para o Flamengo, mas que fora de casa o Flamengo consegue jogar melhor. Acho que dá Flamengo. Eu vou fazer coro com meus dois amigos daqui, com aquele lá que é vascaíno, não.
O Flamengo vence com um passe de Muralha e a gente volta semana que vem para poder comemorar o título do Flamengo aqui no próximo Mesa. Até lá!